Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Quando eu era criança, eu lembro que meus pais aí em uma conversa comentaram que o filho de um casal de amigos estava estudando e se preparando para se tornar diplomata. Até então, para mim, diplomata era só um modelo de Opala. Quem é da minha geração aí com certeza lembra bem desse carro da Chevrolet. Existia o Opala Commodoro e o Opala Diplomata, que era a versão mais luxuosa, um modelo top de linha. Mas aí, naquela ocasião, perguntei para os meus pais o que era um diplomata. E eles não entraram aí em muitos detalhes, talvez pela minha pouca idade, mas falaram que era uma profissão importante e de grande prestígio social, em que a atribuição principal era de representar os interesses do país em nações estrangeiras, e que para se tornar um, era necessário ser muito inteligente, falar fluente outros idiomas e estudar bastante. Depois dessa conversa, fiquei decidido que quando eu crescesse, me tornaria esse tal diplomata, pois seria um trabalho bacana, assim como a versão de luxo do carro da Chevrolet. Só que alguns dias depois, eu já tinha desencanado aí dessa ideia. Afinal, ser médico, bombeiro, policial ou astro de cinema era muito mais legal. Bom, eu confesso aí que mesmo hoje, eu não sei muito bem detalhar aí todas as atribuições de um diplomata, muito menos a de um ministro das Relações Exteriores. Mas sei que o Bolsonaro escolheu para assumir esse cargo um sujeito que teve a aprovação do Olavo de Carvalho. E isso já é um bom sinal. Mas sinal melhor foi quando 90% da grande mídia caiu de pau em cima dessa escolha do nosso presidente. Em face disso, fui pesquisar quem é aí o futuro chanceler para assim poder compartilhar aqui com vocês. Mas antes, já deixa aquele like esperto no vídeo, vê se está tudo ok com a sua inscrição no canal, confere também se o sininho está ativo. Então vamos lá. Ernesto Araújo, nosso novo chanceler, graduou-se em letras pela Universidade de Brasília em 1988. 3 anos depois, em 1991, começou o curso de preparação para a carreira de diplomata no Instituto Rio Branco e em seguida ingressou no Itamaraty. Já como diplomata, Ernesto Araújo serviu em Washington com o ex-chanceler Mauro Vieira e voltou ao Brasil no início do segundo mandato da Dilma Rousseff, quando Vieira foi aí chamado para assumir o Itamaraty. Na ocasião, trabalhou no gabinete como auxiliar até a saída de Vieira com o impeachment da Dilma, onde depois assumiu o cargo de chefe de departamento de Estados Unidos e Canadá. Até aí tudo bem, né? Um currículo razoável. Mas a desaprovação da grande mídia é por conta da postura ideológica do nosso futuro ministro. Postura muito diferente aí dos progressistas subservientes à agenda globalista que ocuparam esse cargo até hoje. Araújo, durante aí o período eleitoral, criou um blog chamado Metapolítica 17. Esse 17, obviamente, era um apoio à candidatura do Bolsonaro. Com um posicionamento direitista e conservador, nesse blog ele redigia artigos criticando a esquerda, o PT e o globalismo. Assim como também defendia a política do Donald Trump nos Estados Unidos. Ele chegou aí a fazer uma espécie de poema em que chamava o Lula de poste do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Também dizia que o PT é um partido terrorista e que lutar contra um governo petista seria lutar contra o mal. Em um artigo de 27 páginas, publicado na revista de política externa do próprio Itamaraty, Araújo fez uma longa defesa de Trump, apontando aí que o presidente americano quer salvar a civilização ocidental do islamismo radical e do marxismo cultural globalista. Ainda nesse mesmo artigo, ele afirmou que Trump anseia pelo Deus que age na história. Convenhamos aí que afirmações desse calibre em um meio repleto de socialistas é no mínimo corajosa.
Mas você consegue perceber a importância disso? Até a chegada aí do Bolsonaro à presidência, nunca vimos na história desse país um ministro ou qualquer indivíduo ligado ao executivo mencionar temas como globalismo e marxismo cultural. Coisas que sempre foram vistas pelo establishment como teorias da conspiração indignas de crédito. Só de ter alguém na política externa consciente desses problemas e disposto a tirar o Brasil dessa agenda maligna, já valeu a eleição do Bolsonaro. Inclusive a jornalista Júlia do Ailib, do Globo News, disse que o Ernesto Araújo é um opositor da globalização. E só aí você já percebe a ignorância da classe jornalística desse país. Eles tentam nos reportar os fatos, mas são completamente alienados da realidade que nos cerca. Não diferenciam globalismo de globalização. Eu vou deixar aqui no fim da descrição o link com um dos primeiros vídeos aqui do canal, em que eu abordo aí esse assunto detalhadamente. Mas para resumir, globalização é um fenômeno positivo que flui aquém de interesses políticos e partidários. Fenômeno proporcionado principalmente pelo avanço tecnológico e pelo maior acúmulo e distribuição de riqueza, que só se tornou possível após aí a Revolução Industrial. Ou seja, a globalização é um processo econômico e social que estabelece uma integração entre os países e as pessoas do mundo todo. E está completamente relacionada com a criação de uma rede de conexões que deixam aí as distâncias cada vez mais curtas ou até inexistentes. Já o globalismo é o conceito de tornar o mundo uma espécie de nação única, com um governo único, leis únicas, religião única e principalmente uma cultura única, construindo assim o ambiente ideal para que uma pequena elite governe o mundo todo. Temos que entender que ser conservador no escopo político é ser a favor da autodeterminação dos povos, da descentralização do poder e do controle local e democrático das próprias leis. As políticas globalistas visam garantir a vontade de uma elite supranacional não eleita através de controles legais e através da influência direta nas vontades locais, para gradativamente se estabelecer uma hegemonia global sobre os povos outrora independentes. Bom, mas o que mais me surpreende nisso tudo é que o Itamaraty também se revoltou com essa escolha do Bolsonaro para ocupar o cargo de ministro das Relações Exteriores. Os diplomatas viram Ernesto Araújo como uma afronta, uma quebra de hierarquia. E em nota ao Portal Terra, uma fonte disse que nunca alguém que ocupou um cargo de terceiro escalão, um cargo tão baixo, foi alçado a chanceler. Aí eu me pergunto, que direito eles têm de espernear e criticar a escolha do nosso presidente? Eles se rebelaram desse jeito, ou ao menos teceram alguma crítica quando um grupo de quadrilheiros sucateou o país, obrigando-os a puxarem o saco dos governos de países como Cuba, Venezuela, Irã e outras ditaduras genocidas? O que cada um fez publicamente quando o PT financiou regimes comunistas com dinheiro público? Onde esses camaradas do Itamaraty estavam quando a Lava Jato desviou 8 trilhões? Nunca fizeram nada, nunca deram uma entrevista ou sequer soltaram uma notinha em um jornaleco qualquer. O que me leva a crer é que se agora estão preocupados e torcendo o nariz, é porque de fato o país está no rumo certo. Então, meus amigos, aceitem, pois ano que vem teremos um ministro das Relações Exteriores cristão, conservador, pró-Trump e anti-globalista. E quem não gostar, que peça aí demissão do Itamaraty, abandone as tetas do Estado e vá morar na Venezuela.